Bom, pessoal, então vamos lá, vou começar. Primeiro vou me apresentar aqui para vocês. Eu já trabalho há 7 anos nessa área de investimentos, sempre ajudando famílias empresárias a fazer a gestão do recurso. Eu também fiz um certificado de Business na UCLA, a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, em 2017, uma pós-graduação em Administração de Empresas no INSPER em 2022. Agora, vou passar um pouco aqui de quais são os temas que a gente vai tratar durante o nosso webinar. Então, os principais pontos que eu vou passar com vocês, o primeiro é explicar o que é inflação, é um tema que está sendo muito discutido hoje, e explicar por que ele é tão importante, por que ele é tão perigoso na vida da população, principalmente aqui no Brasil. O que são as taxas de juros e como elas impactam a economia do Brasil. Vou explicar também para vocês a importância de você ter uma diversificação entre classes de ativos e o que significa esse conceito. Um ponto muito importante que eu vou tratar também é porque você deve investir em ativos e não bens de uso, e a importância de você já fazer desde muito jovem um planejamento de aposentadoria. Bom, vamos começar aqui. Eu vou começar explicando para vocês como funciona o planejamento econômico de um governo. Então, aqui eu coloquei o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional ele é composto pelo ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento e o presidente do Banco Central. Mas vou dar um passo antes e contar uma história aqui para vocês. Vamos supor que eu, Rafael, fosse o candidato a presidente da República e ganhasse a eleição. Então, durante a minha campanha, eu vou ter vários planos e metas de como que eu acho que eu vou conseguir melhorar o país. Seja através de um novo programa de transferência de renda, um programa de corte de gastos, enfim, eu tenho um plano. E depois que eu sou eleito, esse Conselho Monetário Nacional, ele vai traçar, de fato, as metas e os objetivos que vão determinar o desenvolvimento do país nos próximos anos. Então, eles que, de fato, determinam quais vão ser os programas que vão ser desenvolvidos e como eles vão conseguir fazer isso. As principais funções do Conselho Monetário Nacional é principalmente garantir estabilidade econômica para o país, quer dizer, que o país cresça de uma forma sustentável, controlar a inflação e regular o sistema financeiro nacional. Então, os principais objetivos de um país é, primeiro, o desenvolvimento econômico. Um exemplo para vocês. Um rio que liga duas cidades e não tem uma ponte, a partir do momento que você coloca uma ponte ligando essas duas cidades, você tem um desenvolvimento econômico, que as pessoas conseguem transitar e ter uma troca de itens de uma forma muito mais fácil. Ao mesmo tempo, você pode limpar esse rio se ele estiver poluído e as pessoas podem nadar lá. Então, isso você trouxe essa parte do desenvolvimento econômico. O desenvolvimento social é você melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, uma pessoa trabalhava numa empresa que ela ganhava R$2.000, por exemplo, por mês, e agora ela consegue um outro emprego, onde ela vai ganhar 5, ela teve um aumento na renda dela e, consequentemente, a qualidade de vida dela vai melhorar. Ela vai poder morar num lugar melhor, ela pode fazer uma viagem que ela sempre quis fazer e por aí vai. E um último ponto que o Conselho Monetário tem é a estabilidade da moeda. Então, muitos de vocês já devem ter ouvido falar do caso da Argentina, da Venezuela, que todo mundo fala que lá o dinheiro não vale mais nada. Por quê? O governo foi tomando tantas atitudes ruins ao longo dos anos que o dinheiro foi perdendo valor. E se é uma pessoa que mora na Venezuela hoje, por exemplo, ou em Cuba, quiser ir para os Estados Unidos ou para a Europa, ela não vai conseguir comprar quase nada lá, porque ela não tem poder de compra. Então, manter a estabilidade da moeda do país também é um fator muito importante. Mas, assim, de tudo isso que eu passei aqui para vocês, a principal função do Conselho Monetário Nacional é definir a meta de inflação. E o que é isso? O governo ele define quais vão ser os objetivos, os projetos que eles vão fazer para gerar mais desenvolvimento econômico e riqueza, só que ele não quer gerar uma inflação muito grande. Eu vou explicar para vocês o que é essa inflação. A inflação é o aumento do preço dos itens que a gente consome. Então, vamos ao exemplo. Diz que eu, Rafael, me tornei o presidente da República em 2026. E aí eu, conversando com meus ministros, com o pessoal que trabalha no governo, eu penso, não tá bom
do jeito que está, eu preciso melhorar a qualidade de vida da população. E uma das formas que eu imagino de fazer isso é começando a gastar o dinheiro. Então, como que eu consigo gastar o dinheiro do governo? Eu começo o que a gente fala, imprimir dinheiro. Só que eu não imprimo dinheiro e saio entregando na rua. Como que eu consigo fazer isso? Eu crio um programa de transferência de renda, como, por exemplo, hoje é o Bolsa Família, onde o governo dá um dinheiro para a população consumir. Eu posso abrir novos cargos públicos, então um cargo de juiz, um cargo de assessor, um novo fiscal, e por aí vai. E posso também fazer novas obras. Então, quando o governo começa a fazer obra, ele contrata uma empresa, ele faz uma licitação, a empresa ganha licitação, ela constrói uma ponte, como esse exemplo que eu dei, e aí o dinheiro que o governo paga para a empreiteira, para a empresa de engenharia, é devolvido, ela passa através de salários para os funcionários, isso vira consumo. Então, o governo aqui, ele começa a gastar, transfere o dinheiro para a população e essa população vai consumir mais itens. Quando a população consome os itens, que aqui no caso do supermercado, o preço dos bens de consumo sobem. Porque tem mais pessoas querendo comprar e você tem ainda o mesmo número de itens ofertados. E isso gera inflação. Então, vou usar um exemplo aqui para vocês. De um caso de um vendedor de suco de laranja. Esse vendedor de suco de laranja, ele produz 10 litros de suco de laranja por dia. E ele vende por R$10 o litro. Quer dizer que ele fatura R$100 por dia. Ele tem 10 pessoas aqui que compram 1 litro por R$10. E aqui a gente tem o que a gente chama que é uma economia de equilíbrio, onde a oferta de suco de laranja, que é de 10 litros, consegue sustentar a demanda, que são 10 pessoas que querem 1 litro. Agora vamos pensar nesse cenário que a gente tem, ao invés de 10 pessoas consumindo, como tem mais pessoas empregadas na economia, agora 20 pessoas querem comprar 1 litro de suco de laranja por dia. Então agora você tem uma demanda, 1 litro, de 20 litros todos os dias. Só que o produtor, ele só consegue fazer 10 litros de suco de laranja. Então, o que acontece? Como ele não consegue produzir mais do que 10 litros, ele vai aumentar o preço do litro para R$15 e ele vai faturar R$150. Só que agora, dessas 20 pessoas, só 10 pessoas conseguem pagar R$15 no litro. R$15 o litro. Isso quer dizer o quê? Que 10 pessoas, das 20 que querem consumir, 10 pessoas vão ter 0 litros. Porque eles não têm R$15. Eles têm R$10. Então, numa situação de inflação, vocês podem ver que uma parte da população não consegue consumir os itens que eles precisam para viver no dia a dia, porque o preço sobe muito. Uma forma de você resolver esse problema era o vendedor do suco de laranja produzir 20 litros por dia, ele venderia o litro pelos mesmos R$10 e ele ganharia, nesse caso, R$200. Então, essa situação aqui, onde você tem uma economia que consegue aumentar a produtividade e produzir mais itens, e você ter uma demanda de pessoas comprar, é um desenvolvimento sustentável. Uma economia onde ela cresce, o que a gente fala, a demanda, que são pessoas querendo comprar o produto, e você não consegue aumentar o número de produto, isso gera inflação. E por que a inflação é tão ruim? A inflação ela é ruim porque ela gera pobreza, principalmente na parte mais pobre, de menor renda da população do Brasil. Então, uma pessoa que ganha ali um salário mínimo, se o preço do arroz, do feijão, da batata começa a subir muito, ele não consegue ter o capital para comprar os alimentos que a família precisa para sobreviver
durante todo o mês. Deixa eu interromper aqui. Queria só saber se alguém teve alguma dúvida ou se eu posso continuar para os próximos pontos. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aqui no chat, que eu respondo, senão eu vou seguindo em frente aqui. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida também agora nesse ponto quiser deixar para o final, anota aí e me chama. Bom, voltando aqui agora sobre esse problema da inflação, como que a gente cura, como que eu me protejo dessa inflação? Uma forma de você se proteger da inflação é você investir o seu dinheiro em bens. Você deixar o seu dinheiro parado, ele vai perder valor. Então, um exemplo aqui do suco de laranja. Se o suco de laranja, você tem R$20 hoje que você tem guardado em casa. O suco de laranja hoje custa 10 o litro, quer dizer que você consegue comprar 2 litros. Se daqui 2 meses ele custar 20, você vai conseguir comprar só 1 litro e não mais 2. Então, por isso, você precisa corrigir o seu dinheiro. E como que você faz isso? Aqui estão alguns exemplos. Você pode comprar um imóvel, porque como o preço dos bens vão subir, o preço do seu imóvel também vai subir. Você pode comprar um título, né, que é uma dívida do governo federal, que ele te remunera a IPCA mais um prêmio. Você pode comprar ações de empresas que são listadas na bolsa. Você pode mandar o seu dinheiro para o exterior, que aí você vai ter a valorização do dólar em relação ao real nesse exemplo, ou então em fundo de investimento. Então, o conceito principal aqui é que você sempre tem que estar corrigindo o seu dinheiro. Você ter o dinheiro parado em conta corrente não é uma boa opção, porque naturalmente, ano a ano, o preço dos itens vão aumentando. Por exemplo, o Conselho Monetário Nacional já definiu a meta de inflação para os próximos anos, para 2025, 2026, 2027, que é de 3% ao ano. Então, isso quer dizer que o preço dos bens vão continuar aumentando. Então, você precisa corrigir o seu patrimônio. Um exemplo real aqui do impacto da inflação. Aqui eu usei um exemplo do Lucas, que é esse cara aqui, que os pais dele tinham uma condição muito boa, mas faleceram em dezembro de 1994. Na época, os pais dele tinham R$7 milhões investidos no banco. E aí o Lucas não teve ninguém para aconselhar ele financeiramente de uma forma assertiva, e ele consultou com o primo dele. O primo dele falou: Lucas, faz o seguinte, pega só quanto que render esses 7 milhões. Então vamos supor, você tem 7 milhões. Se rendeu 10% ao ano, você gasta 700 mil e fica com 7 milhões. O Lucas fez isso durante toda a vida dele e viveu uma bela vida. Isso aqui é só um exemplo fictício, pessoal. Mas o que acontece? Se o Lucas tivesse, por exemplo, corrigido o patrimônio dele pela inflação, então vamos supor, nesse exemplo que eu dei, se o patrimônio dele rendesse 10% ao ano e a inflação fosse 5% ao ano, se ele tivesse feito isso, tivesse gastado só 5, não 10, os 7 milhões que ele tinha em 94 equivaleriam hoje a 49 milhões e 700. Então, quer dizer, se você não corrige o seu dinheiro ao longo do tempo, depois de alguns anos, isso faz um impacto muito grande no seu patrimônio. Então, nesse caso do Lucas, se ele tivesse gastado metade do que ele gastou durante aí esses 30 anos, ele teria hoje 7 vezes mais do que ele tem. Um exemplo que eu dei aqui é um carro que era um dos melhores carros da época de 1994, era o Chevrolet Ômega. E ele custava R$45 mil. Esse carro hoje, se ele fosse vendido, só corrigido pela inflação, você pode ver aqui que ele equivaleria a R$342 mil. Então, o principal conceito que eu gostaria de passar aqui para vocês é esse de sempre corrigir o dinheiro acima da inflação, para você conseguir manter o seu poder de compra. Passando aqui agora, como que uma forma de você reduzir a inflação do país. A forma mais utilizada hoje para reduzir um cenário de inflação é o aumento da taxa de juros. Mas o que é a taxa de juros? A taxa de juros, também conhecida como Selic, é quanto o governo te remunera se você emprestar o dinheiro para ele. O que isso quer dizer? Vamos supor
que você tenha hoje R$ 900. E o governo nacional, ele sempre pega dinheiro emprestado com os investidores. O investidor é a pessoa que tem um dinheiro sobrando que ele não vai usar e quer investir. E o título do Tesouro Nacional ele é considerado o investimento mais seguro, porque o governo ele tem a capacidade de imprimir dinheiro. E se o governo do Brasil, por exemplo, não conseguir pagar as próprias dívidas, consequentemente vai ter uma crise muito grande na economia. E por esse motivo, as empresas também dificilmente vão conseguir sobreviver. Vai ter um colapso geral. Então, por esse motivo, o título do governo é considerado o ativo mais seguro. Então, vamos pensar numa economia que está com uma inflação muito grande. E você é um investidor. Você tem R$ 900 e você quer investir. E eu viro para você e falo, olha, Fernando, por exemplo, você me entrega esses R$ 900, eu, governo, vou te devolver R$ 1.000 no próximo ano. Só que aí você está pensando em fazer uma viagem com seus amigos ou com a sua namorada, e você para e pensa, pô, entre eu pegar esses 900 e gastar e aproveitar, ou ganhar 1.000 daqui a um ano, eu prefiro usufruir desse dinheiro e aproveitar. Então isso é numa taxa, vamos botar aí por volta de 10%. Agora, se eu virar para você e falar, Fernando, me entrega esses R$ 900 e no ano que vem eu te devolvo R$ 5.000. Nesse segundo exemplo, muito provavelmente, a pessoa vai ficar inclinada a deixar o dinheiro investido e pegar R$ 5.000 daqui a um ano, por exemplo. Então, o que o governo faz é exatamente isso. O Banco Central, quando tem um cenário de alta dos preços, economia muito aquecida, as pessoas consumindo, ele aumenta a taxa de juros. Ao aumentar a taxa de juros, as pessoas tendem a deixar o dinheiro investido no banco e não consumir. Quando a pessoa não consome, aquele vendedor de suco de laranja que eu dei o exemplo, ele não vai ter mais 20 pessoas querendo comprar, porque uma parte dessas pessoas vão preferir deixar o dinheiro no banco investido. E aí ele não vai conseguir subir o preço dele. Então você diminui a demanda de pessoas querendo consumir. E quando você tem um cenário de crise, que é um cenário oposto, aí você abaixa a taxa de juros para incentivar as pessoas a consumirem, colocarem o dinheiro na economia. Outro termo que vocês vão ouvir é o certificado de depósito interbancário, que é a taxa de juros de um dia, mas ela é realizada entre instituições financeiras. Isso quer dizer, de um banco emprestando por outro. Hoje, a taxa de juros no Brasil está em 13,25% ao ano. Então, para vocês terem uma noção, mas ela já foi, por exemplo, 2% ao ano. Então, esse nível de 13,25% que a gente está tendo é um nível que desestimula a economia. O investidor tende a deixar o dinheiro no banco porque é uma rentabilidade boa. Então, esses são os principais conceitos que eu queria passar para vocês nessa primeira parte, que é o quê? A inflação ela é gerada pelo excesso de dinheiro na economia, excesso de demanda, excesso de pessoas querendo consumir. E para você travar isso, você sobe a taxa de juros. Que ao subir a taxa de juros, as pessoas têm um incentivo maior a deixar o dinheiro investido no banco, porque o dinheiro vai render mais e lá na frente ele vai ter mais dinheiro para poder consumir. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, manda aqui no chat que eu vou dar uma olhada. Bom, passando agora para vocês o conceito do que são classes de ativo. Alguns de vocês já devem ter escutado que a gente nunca deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Se você tropeçar e cair, todos os ovos vão quebrar. E com investimento financeiro, funciona da mesma forma. Você nunca deve colocar todo o seu patrimônio investido num único investimento, porque as coisas podem mudar e a gente não espera. Muitos de vocês são jovens, mas antigamente tinha uma coisa, antes do celular, do smartphone, que era a câmera fotográfica. E todo mundo tinha uma câmera fotográfica em casa. E tiveram empresas que foram grandes empresas dos Estados Unidos, como a Kodak, por exemplo, que vendia câmera fotográfica e revelava foto, e ninguém imaginou que aquele negócio ia acabar. Até que surgiu a máquina digital e depois o smartphone acabou com o negócio. Outro exemplo de uma empresa que era muito grande era a Blockbuster. O que a Blockbuster fazia? Você queria assistir um filme, na época não tinha streaming, não tinha Netflix, não tinha Disney Plus, não tinha nada. Você ia numa locadora, alugava o filme, pagava um valor e depois de uma semana você devolvia o filme.
também foi uma das maiores empresas dos Estados Unidos, a Blockbuster, até que surgiu a Netflix e acabou com o negócio dela. Então, todo negócio, por mais que ele pareça muito bom, ele tem um risco de acabar. Então, você deve sempre ter vários investimentos em diversas classes. Então, você tem que ter um pouco de investimento em imóveis, você tem que ter um pouco de investimento em empresas, que são as ações, tem que ter um pouco de investimento em títulos de renda fixa, que são empréstimos para empresas. E dessa forma, se tiver ruim o mercado um tempo, por exemplo, o preço do aluguel caiu, você vai receber menos no aluguel, mas se as empresas, são as ações, estiverem dando lucro, você vai tendo esse equilíbrio. E dessa forma você vai tendo uma renda mais constante e um risco menor de perder o seu dinheiro. Aqui é um exemplo de um gráfico que eu dou para vocês, é o seguinte. Esse gráfico em azul é como se comportou o Ibovespa, que são as ações do Brasil. E em vermelho, como foi o comportamento do dólar. Quanto que o dólar subia, quanto que o dólar caía. E em cinza é a taxa de juros do Brasil. Eu peguei um intervalo de tempo de janeiro de 2017 até janeiro de 2025, nos últimos 8 anos. Vocês podem ver quanto que oscilou esses ativos e todos tiveram a mesma rentabilidade. E eu montei um portfólio aqui também, uma carteira que pensa o seguinte, o investidor tinha 100 mil reais. Ele comprou 40 mil reais num CDB que rendeu 100% da taxa Selic no período, 30% ele comprou em ações da Bolsa Brasileira, que é o Ibovespa, e 30% ele comprou dólar. E é essa linha amarela. Você pode observar como que essa linha amarela teve um chacoalho, que a gente fala, menor do que os outros ativos. Então, a pessoa que comprou, por exemplo, aqui, em julho de 2021, quando estava no auge, R$1.000 no Ibovespa, você pode ver que hoje ele vai ter aqui por volta de R$800. Ao mesmo tempo, quem comprou dólar, a mesma coisa. Aqui em julho de 2021, teve um ganho similar com quem entrou aqui. Então, o que é esse ponto que eu quero mostrar para vocês? Para você mitigar o seu risco de entrar numa classe de ativo que pode ser muito bom, como você pode ser muito ruim. Quem entrou aqui, por exemplo, e carregou até aqui, teve um ganho de mais de 100% no período de um ano. Mas isso é muito difícil de fazer. Então, para você não estar nesse risco de poder ganhar tudo ou perder tudo do dia para a noite, é sempre bom você ter um portfólio como esse aqui, laranja, porque ele vai evoluindo e você tem muito menos oscilação e mais segurança. Então, você pode ver que todos os portfólios aqui renderam por volta de entre 88% e 90%. Então, como eu falei, evite colocar, por melhor que um negócio pareça, evite colocar todo o seu dinheiro, todas as suas economias, porque se der errado, você não tem como recomeçar. Próximo ponto agora, que eu acho que é muito importante de tratar, é sobre a diferença entre ativos e bens de uso. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês de 2 irmãos que receberam R$840 mil. O primeiro irmão, ele falou, vou comprar uma Porsche Macan 0 km. Carro realmente maravilhoso. Só que o carro custou R$750 mil, foi o valor que ele pagou. Entre IPVA, manutenção e seguro, ele gastou mais R$90 mil nos próximos 2 anos. E quando ele foi vender esse carro, que ele comprou por R$750 mil, ele vendeu por mais ou menos R$640 mil. Então, ele teve uma desvalorização, por volta de 600 mil. Então, ele teve uma desvalorização, somando tudo, o valor que ele recebeu no final do dia foi de 607.500. Isso quer dizer o quê? Ele recebeu 840 mil e 2 anos depois que ele vendeu o carro, ele tinha só 607.500. O irmão dele, que recebeu os mesmos 840 mil, decidiu comprar um título do Tesouro pré-fixado. Quer dizer, um dinheiro que ia render para ele 15,25% ao ano. Então, ele recebeu esses 840 mil, investiu nesse título que paga 15,25% ao ano, e depois de 2 anos que o título venceu, ele recebeu 1.115.735. Quer dizer, vocês podem observar que em apenas 2 anos, o irmão que quis comprar um bem de luxo está com 607 mil, e o irmão que decidiu investir o dinheiro está com 1 milhão, mais de 1.100.000. Quase que o dobro do outro. Então,
eu não estou querendo desincentivar vocês a comprar itens que dão prazer, que são realização pessoal, mas você tem que pensar que você tem que ter um planejamento muito bem feito para saber quanto você pode gastar e quanto você tem que investir para o seu dinheiro ser capaz de suprir as suas necessidades. Então, toda vez que for pensar em fazer alguma coisa, alguma compra de algum valor caro, alguma coisa, pensa se a renda que você vai ter vai ser suficiente para cobrir. Porque tem uma frase do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores de todos os tempos, que ele fala: quando você começa a gastar com itens e bens que você não precisa, em breve você não vai ter dinheiro para cobrir as coisas que você precisa. Então é sempre bom ter esse cuidado de saber quanto que seu dinheiro rende, se você está bem diversificado e se os itens que você está comprando estão de acordo com o seu patrimônio. Então, já que eu falei aqui no Warren Buffett, eu vou falar um pouco do planejamento de aposentadoria. Quanto antes a pessoa começar a juntar um dinheiro e investir, melhor vai ser a aposentadoria dela. E isso, uma coisa que as pessoas pensam que não é muito inteligente é a pessoa falar: hoje eu ainda não ganho pouco, então eu vou aproveitar o meu dinheiro, quando eu tiver com um salário bom, eu vou juntar. Só que, normalmente, a pessoa ela cria o hábito de consumir 100% da renda dela. E chega num ponto que é difícil ela começar a poupar. Então, por mais que ela vai ganhando mais dinheiro, ela também vai aumentando o consumo dela. Sempre pensando que ela vai ganhar mais lá na frente e que quando ela tiver esse extra, ela vai poupar. A melhor forma de fazer isso é você começar a poupar desde cedo, que você já cria o hábito de pensar na sua aposentadoria e lá na frente você vai conseguir poder se aposentar quanto você quiser. Tem uma frase que é muito famosa e que eu acho muito válida, que é: o dinheiro, a melhor coisa que ele compra para a pessoa é a tranquilidade e a liberdade. Uma pessoa que tem a vida financeira decidida, resolvida, ela pode fazer o que ela quiser, por quanto tempo ela quiser, sem estresse, enquanto que a pessoa que sempre vive ali no limite, por mais que a pessoa ganhe bem 200, 300 mil, se a pessoa ganha 300 mil e gasta 280, se no próximo mês ela ganhar 200, ela não vai conseguir cobrir o custo dela, vai ter que pegar empréstimo, vai ter um estresse muito grande, isso vai gerar um desgaste na família. Por isso que é muito importante você conseguir poupar desde novo e viver de acordo com aquilo que você ganha. Então, esses itens que eu coloquei em vermelho são itens que a pessoa não deve fazer. Por exemplo, eu ganho pouco, não vou poupar, não, já começa a poupar desde cedo. E essa questão de quanto mais eu vou ganhando, quanto mais você ganhar, você não precisa poupar com quanto mais você ganha, você não precisa preocupar com quanto você poupa. E isso é um conceito muito errado, porque se tiver algum imprevisto na sua vida, imprevistos acontecem com mais frequência do que a gente imagina, menos dinheiro você vai ter, pode colocar na situação de risco. Tem uma frase do Warren Buffett também que eu acho muito bacana, que é: uma pessoa só está sentada em uma sombra hoje porque outra plantou uma árvore há muito tempo. Isso faz uma analogia muito boa com a aposentadoria. Você só vai ter uma aposentadoria tranquila porque você foi poupando durante a sua vida. Então, aqui eu vou colocar um exemplo aqui do Warren Buffett, que hoje é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Hoje ele tem um patrimônio acima de 80 bilhões de dólares. Mas olha só, essa fortuna dele foi sendo feita porque ele foi sempre poupando e reinvestindo dinheiro, poupando e reinvestindo. E aí o dinheiro foi crescendo de forma exponencial, até agora que ele tem próximo de 90 anos, já tem esse patrimônio aí consolidado. Então, eu decidi pegar um exemplo real aqui. Uma coisa que acontece muito com jogadores de futebol, artistas, são pessoas que não têm uma educação financeira. Então, vamos pegar um exemplo aqui do Anderson. É um exemplo fictício, é um cara que jogou como jogador profissional dos 18 aos 38 anos e se aposentou ali em 2023. Ele recebeu, a gente pode pegar aqui como uma projeção, R$500 mil por mês. Então, ele foi casado 3 vezes, teve um filho com cada esposa, vive uma vida de luxo, banca muita gente, então ele gasta R$200 mil por mês. E o que ele fazia? Ele pegava dos 500 mil que ele ganhava e colocava 50 mil, só que ele não investia o dinheiro, ele deixava em conta corrente. Então, esse dinheiro não foi sendo corrigido pela inflação ao longo dos anos, e como ele não planejou a aposentadoria dele, se você pegar aqui os 50 mil que ele poupou, vezes os 20 anos que ele teve aqui, você vai ver que ele teve
acumulou um patrimônio de 10 milhões de reais, que estava parado em conta, e quando ele aposentou, que ele começou a investir. Então, ele tinha 10 milhões de reais que estavam rendendo 11% ao ano nessa projeção que eu fiz. Só que como ele gastava 200 mil por mês e não conseguia diminuir os gastos dele, você pode ver que no meio de 2028 o dinheiro dele já vai acabar. Mesmo ele conseguindo investir 10 milhões de reais a 11% ao ano. Então isso mostra a importância de você ter o planejamento. Nesse caso do Anderson, como ele é um profissional que sabia que a carreira dele ia acabar com 38 anos, 35, e que ele não ia conseguir manter a mesma renda que ele tem como jogador depois que ele parasse, ele já devia estar fazendo ao contrário. Ele devia estar gastando 20% do salário dele, poupando 80%, por exemplo. Ele devia estar gastando 100 mil, que já é um gasto, já dá para a pessoa viver muito bem, e poupando 400, porque aí ele teria um valor muito maior para ele se aposentar, e muito provavelmente ele podia poder gastar os 200 mil por mês pelo resto da vida. Agora eu vou para o segundo exemplo, que é esse do Kleber. O Kleber tem 65 anos e ele trabalha desde os 23 na mesma firma, na mesma empresa de engenharia. Ele começou ganhando 4 mil reais por mês e a cada ano o salário dele aumentou mil reais. Então no primeiro ano ele ganhava 4 mil por mês, no segundo ano ele ganhava 5, no terceiro 6, até que no último ano ele ganhava 46 mil reais por mês. O Kleber, o que ele fazia? Ele pegava metade do salário que ele ganhava e investia todos os meses. E ele foi todo mês investindo e nessa mesma rentabilidade do dinheiro do Anderson. Só que ele foi investindo muito pouco, só que consistentemente ao longo dos anos. Esse aqui é o patrimônio do Kleber quando ele se aposentar. Então, quando o Kleber se aposentou, ele tinha 67 milhões de reais, que vai ser o suficiente para ele cobrir a vida dele e da esposa. E você pode observar que o maior salário dele foi 46 mil reais por mês. Então, a maior poupança que ele fez por mês foi 23 mil reais, muito longe dos 400 mil que o Anderson deveria ter feito. Então, isso é para mostrar para vocês que se você for investindo todo mês um pouquinho, independente de quanto você ganha, se você ganha muito ou pouco, muito provavelmente, quando você se aposentar, você vai ter a sua estabilidade financeira, a sua tranquilidade garantida. E por último aqui, eu queria abrir para vocês, para dúvidas, comentários, agradecer pela participação. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma dúvida, por favor, publica aqui no chat. Bom, pessoal, eu vou colocar o meu telefone aqui no chat. Se alguém quiser alguma dúvida ou quiser receber o material, me envia por aqui. E queria também agradecer a presença de todos. E precisando de alguma coisa, podem contar comigo. Muito obrigado e um bom final de semana aí para todos.